Na capital de Goiânia, um vendedor de balas chamado Marcelo. Ele trabalhava incansavelmente todos os dias nas ruas, oferecendo suas deliciosas balas aos pedestres e motoristas que passavam por ali. Marcelo sempre foi uma pessoa de muita fé em Deus e acreditava que, com determinação e esforço, poderia alcançar seus sonhos. Apesar de viver uma vida simples, Marcelo sempre sonhou em estudar em uma faculdade federal renomada. Ele sabia que seria um desafio, pois não tinha condições financeiras para pagar uma educação de qualidade. No entanto, isso não o impediu de acreditar que Deus poderia abrir portas para ele. Marcelo estudava durante suas pausas no trabalho e aproveitava qualquer oportunidade para aprender algo novo. Ele se esforçava para absorver todo o conhecimento que podia, mesmo que não tivesse acesso a recursos educacionais avançados. Um dia, enquanto vendia suas balas em uma praça movimentada, Marcelo conheceu um senhor muito gentil que se interessou pela sua história. O senhor, que era professor em uma faculdade federal, ficou impressionado com a determinação e a fé de Marcelo. Após conversarem por um tempo, o professor se ofereceu para ajudar Marcelo a se preparar para o vestibular da faculdade. Ele compartilhou materiais de estudo, deu orientações valiosas e até mesmo ofereceu aulas particulares gratuitas. Marcelo se dedicou intensamente aos estudos, aproveitando ao máximo essa oportunidade única. Ele continuou trabalhando como vendedor de balas durante o dia e estudava incansavelmente durante a noite. Sua fé em Deus e sua perseverança o mantinham motivado em meio aos desafios. Chegou o dia do vestibular e Marcelo estava nervoso, mas confiante. Ele sabia que tinha se preparado da melhor forma possível e que Deus estava ao seu lado. Após a realização das provas, Marcelo esperou ansiosamente pelos resultados. E, para sua surpresa e alegria, Marcelo recebeu a notícia de que havia sido aprovado na faculdade federal. Ele não podia acreditar em seu sucesso e se sentiu imensamente grato a Deus e ao professor que o ajudou. Marcelo ingressou na faculdade federal e continuou a vender suas balas para ajudar a pagar suas despesas. Ele se destacou como um estudante dedicado e comprometido, sempre demonstrando gratidão por todas as oportunidades que Deus lhe proporcionou. A história de Marcelo se tornou inspiração para muitas pessoas ao redor dele, mostrando que com fé, determinação e a ajuda de outras pessoas, é possível superar obstáculos e alcançar grandes conquistas. Durante suas pausas no trabalho, Marcelo aproveitava para estudar. Ele usava esse tempo para absorver conhecimento, ler livros, fazer exercícios e revisar o material de estudo. Marcelo era muito determinado e sabia que cada minuto de estudo contava para alcançar seu objetivo de ingressar em uma faculdade federal. Ele se esforçava ao máximo para aproveitar todas as oportunidades de aprendizado que surgiam, mesmo que não tivesse acesso a recursos educacionais avançados. Marcelo fez diversos esforços para alcançar seu objetivo de ingressar em uma faculdade federal. Além de trabalhar como vendedor de balas, ele aproveitava suas pausas no trabalho para estudar. Marcelo buscava absorver todo o conhecimento que podia, mesmo com recursos limitados. Ele estudava durante a noite, dedicando seu tempo livre para se preparar para o vestibular. Além disso, Marcelo também contou com a ajuda de um professor de uma faculdade federal. Esse professor gentil se interessou pela história de Marcelo e decidiu ajudá-lo. Ele compartilhou materiais de estudo, deu orientações valiosas e até mesmo ofereceu aulas particulares gratuitas. Marcelo também demonstrou muita determinação e perseverança em sua jornada. Ele nunca desistiu de seu sonho, mesmo diante dos desafios e dificuldades. Sua fé em Deus o manteve motivado e confiante de que tudo era possível. No final, todos esses esforços combinados levaram Marcelo a alcançar seu objetivo de ingressar em uma faculdade federal. Sua história de superação e determinação inspirou muitas pessoas ao seu redor, mostrando que com fé, esforço e ajuda, é possível alcançar grandes conquistas. Claro,
Vou contar um pouco mais sobre os esforços de Marcelo para alcançar seu objetivo de ingressar em uma faculdade federal. Além do trabalho como vendedor de balas e do estudo durante suas pausas, Marcelo também buscava recursos educacionais alternativos para complementar seu aprendizado. Ele aproveitava a internet em louses ou em bibliotecas para acessar materiais de estudo, como videoaulas e livros digitais. Marcelo tinha consciência de que não tinha acesso aos mesmos recursos que muitos outros estudantes, mas isso não o desanimava. Ele se empenhava em aproveitar ao máximo o que estava disponível para ele. Marcelo também se envolveu em grupos de estudo com outros estudantes que compartilhavam o mesmo objetivo. Eles se reuniam regularmente para discutir os conteúdos, tirar dúvidas, trocar experiências e se motivar mutuamente. Essa rede de apoio foi fundamental para manter a motivação e o foco de Marcelo, além de proporcionar um ambiente de aprendizado colaborativo. Outro aspecto importante na jornada de Marcelo foi a sua determinação em superar as dificuldades. Ele enfrentou desafios financeiros, falta de tempo e pressões externas, mas nunca desistiu. Marcelo tinha clareza de que o caminho para a realização de seu sonho não seria fácil, mas ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para alcançá-lo. Com todo esse esforço, dedicação e apoio, Marcelo conseguiu obter uma nota excelente no vestibular e foi aprovado em uma faculdade federal. Sua história inspiradora mostra que, mesmo diante de adversidades, é possível alcançar grandes objetivos por meio da determinação, da perseverança e da busca por recursos e apoio. Marcelo enfrentou vários desafios em sua jornada para ingressar em uma faculdade federal. Alguns dos principais desafios foram: 1. Recursos limitados. Marcelo não tinha acesso a muitos recursos educacionais, como livros, materiais de estudo atualizados e acesso à internet em sua própria casa. Isso dificultava seu aprendizado, mas ele buscava alternativas, como utilizar louses ou bibliotecas, para acessar materiais de estudo. 2. Pressões externas. Marcelo enfrentava pressões externas de pessoas ao seu redor que não acreditavam em seu potencial ou que não valorizavam a educação. Essas pressões poderiam desmotivá-lo, mas Marcelo se manteve firme em seu objetivo e não permitiu que as opiniões negativas o desviassem de seu caminho. 3. Desafios financeiros. Como vendedor de balas, Marcelo tinha uma renda limitada. Ele não podia arcar com cursos preparatórios pagos ou materiais de estudo caros. Isso o obrigou a buscar recursos gratuitos e alternativos para se preparar para o vestibular. 4. Falta de tempo. Trabalhando como vendedor de balas, Marcelo tinha um horário de trabalho que ocupava grande parte do seu dia. Isso limitava seu tempo para estudar e se preparar para o vestibular. No entanto, ele encontrava brechas em sua rotina para aproveitar as pausas no trabalho e estudar com determinação. 5. Autoconfiança e autoestima. Marcelo também teve que superar desafios internos, como a falta de confiança em si mesmo e a baixa autoestima. Ele precisava acreditar em seu potencial e superar as dúvidas que surgiam em sua mente. A ajuda e o apoio de um professor de uma faculdade federal foram fundamentais para fortalecer sua confiança. Apesar de todos esses desafios, Marcelo persistiu, buscou recursos alternativos, encontrou apoio e manteve-se determinado em seu objetivo. Sua história é um exemplo inspirador de como é possível superar obstáculos e alcançar grandes conquistas por meio da perseverança e da busca constante pelo conhecimento. Marcelo lidou com a falta de recursos educacionais em sua própria casa de maneira criativa e determinada. Como ele não tinha acesso a muitos materiais de estudo, como livros e internet, Marcelo buscou alternativas para suprir essa lacuna. Aqui estão algumas das estratégias que ele adotou. 1. Utilização de louses ou bibliotecas. Marcelo aproveitava o tempo livre que tinha para utilizar louses ou bibliotecas próximas de sua casa.
Nessas locais, ele tinha acesso à internet e podia usufruir de materiais de estudo online, como videoaulas, exercícios e textos. 2. Busca por materiais gratuitos. Marcelo estava sempre em busca de materiais de estudo gratuitos. Ele procurava por apostilas, livros digitais e outros recursos online que pudessem auxiliá-lo em sua preparação para o vestibular. Dessa forma, ele conseguia estudar mesmo sem ter condições de adquirir materiais pagos. 3. Aproveitamento de pausas no trabalho. Como vendedor de balas, Marcelo tinha breves pausas durante o dia. Ele aproveitava esses momentos para estudar, revisar o conteúdo ou realizar exercícios. Mesmo com pouco tempo disponível, Marcelo encontrava maneiras de aproveitar ao máximo cada minuto para continuar seu aprendizado. 4. Participação em grupos de estudo. Marcelo se envolveu em grupos de estudo com outros estudantes que compartilhavam o mesmo objetivo de ingressar em uma faculdade federal. Eles se reuniam regularmente para discutir os conteúdos, tirar dúvidas e trocar materiais de estudo. Essa troca de conhecimentos e recursos foi essencial para enriquecer o aprendizado de Marcelo. 5. Acesso a um professor de uma faculdade federal. Marcelo teve a oportunidade de contar com a ajuda e o apoio de um professor de uma faculdade federal. Esse professor compartilhou materiais de estudo, deu orientações e motivou Marcelo a persistir em seus estudos. Essa mentoria foi fundamental para fortalecer sua confiança e direcionar seus esforços. Em resumo, Marcelo enfrentou a falta de recursos educacionais em sua própria casa, buscando alternativas como louses, bibliotecas e materiais gratuitos. Além disso, ele aproveitava pausas no trabalho, participava de grupos de estudo e contava com o apoio de um professor. Sua determinação e criatividade foram fundamentais para superar essa dificuldade e continuar sua jornada rumo à faculdade federal. Marcelo adotou diversas estratégias para suprir a falta de recursos educacionais.